Olá pessoal, estamos aqui de novo e por esses dias, no dia 4 de agosto, na segunda-feira passada, nós fizemos uma live junto com meu querido amigo Osni Camargo, grande higienista ocupacional, e me pediram aí que eu fizesse corte, né? O pedaço que a gente falou pela aplicação que ele tem. Então quem quiser assistir a live, está lá no site da proteção, mas nós vamos fazer aqui um resuminho do que a gente falou para facilitar a vida das pessoas. Então, antes de mais nada, a gente agradeceu a presença de todos que demonstraram interesse e que demonstram interesse por esse assunto. Eu sempre digo que segurança e saúde do trabalho pode ser muita coisa, mas nenhuma delas tem legitimidade sem que exista envolvimento e a participação daqueles que dependem dela para realizar suas atividades, sem que ocorram danos. Então, a parte legítima disso é o trabalhador. É o dono da saúde, é o dono da vida que está exposto no local de trabalho. Eu penso sempre que qualquer tratativa sobre a CIPA deve começar pela revisão dos paradigmas que muita gente tem sobre isso. Sem isso, nós incorremos o risco de trabalhar com opiniões comuns e ações na direção das saídas mais fáceis. Então, a CIPA sempre foi e continuará sendo importante, enquanto o assunto a ser tratado for a saúde e a segurança de terceiros. E aí eu deixo para vocês uma reflexão sobre isso, né? Muita gente fala do que a CIPA é, do que deixou de ser, mas poucas pessoas perguntam por que é assim, né? Então, para qualquer pessoa leiga, uma CIPA que não funciona é um problema a mais. Para o especialista em segurança do trabalho, é parte da gestão dele, é parte de buscar o resultado. Não é para a gente ficar falando mal da CIPA, é para a gente trabalhar para que a CIPA realmente se torne aquilo que ela deve ser. E isso, inclusive, está previsto na NR4, lá, né, que diz que compete ao SESMIT, né, apoiar, treinar e atender a CIPA. Bom, tudo isso aqui começa, né, dentro desse momento que a humanidade passa, todo mundo sabe que tem uma pandemia por aí, né, e muita gente viu quando o governo publicou lá uma medida provisória e muita gente acho que leu um pedaço daquilo, né, não leu por inteiro, né. E eu acho muito importante que a gente, nesse momento, tenha mais equilíbrio de ler as coisas e entender como elas vão funcionar. Então, em 22 de março, surgiu a medida provisória 927, que dispunha sobre medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19, e dar algumas providências. Então, uma coisa interessante, né? Sempre que surgiu uma legislação, antes de ouvir o que os outros falam, procura ler o que está escrito lá dentro, né? Por exemplo, o artigo número 1 dessa medida, ele diz, né, que poderão ser adotadas pelos empregadores para a preservação do emprego e de renda algumas medidas, né? Então, poderão não quer dizer que é obrigatório, poderão tem que ser, não é obrigatório, é proibido. Então, a liberdade de cada um fazer da maneira que quiser, da maneira que a sua realidade permitir. Então, ele fala lá, né, para o enfrentamento dos efeitos econômicos, entre outras coisas, ele diz da suspensão das exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Bom, dentro dessa suspensão, né, está lá o artigo 16, que não é o nosso foco aqui, mas ele fala também, durante o estado de calamidade, fica suspensa a obrigatoriedade da realização de treinamentos periódicos eventuais dos atuais empregados, previsto nas normas regulamentadoras. Então, ele não está dizendo que deixou de ser obrigatório, ele suspendeu a obrigatoriedade. Então, se pudesse ser feito, se a atividade continuou, deveria estar fazendo. Como eu sempre digo, se pode trabalhar, pode treinar, tá certo? E uma coisa importante para cada um pensar depois, ele fala apenas em periódicos eventuais, portanto, há outros treinamentos que não ficaram suspensos com a sua obrigatoriedade. Pense um pouquinho antes de ter uma surpresa com isso. E aí ele chega até o artigo 17, onde mais uma vez ele fala, poderão ser mantido até o encerramento do estado de calamidade pública e os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos. Então, poderão. Se não houve, se havia necessidade, se tudo parou, realmente isso vai. Disso surgiu uma série de coisas que as pessoas arrumaram por suas interpretações. Só para lembrar que ela deixou de existir dia 20 de julho de 2020. Então, primeira coisa, o artigo 17 ele fala
em suspensão, né? Suspensão de processo eleitoral. Então, em nenhum momento ele fala na paralisação das atividades da CIPA. Claro que se a atividade foi suspensa, nem os cipeiros estão no local do trabalho. Argumento para justificar a paralisação. Caso contrário, eu não sei o que as pessoas vão dizer, né? Porque ele está se referindo simplesmente lá ao processo eleitoral. Então, o item 2 da NR5 ele fala que a gente deve constituir e manter em regular funcionamento a CIPA. Se havia atividade, certamente havia CIPA por lá. Segundo ponto, ainda em relação a isso, ele fala, né, só e apenas no artigo 17 sobre o processo, e a gente pensa, as pessoas falam aí como se fosse novidade, da extensão do mandato, que não é algo tão incomum, né, e às vezes ocorre até de maneira mais ampla, aí, desde que haja um acordo entre empresa e sindicato da categoria, né? Então, dentro desse momento, deve ser procurado isso, não fazer alguma coisa unilateral, mas trabalhar com a representação dos empregados, trabalhar também com a comissão eleitoral que estava constituída, se havia algum processo. Mas há uma questão que me chama muita atenção, né? Em dado momento, o mandato ele tem duas vertentes, né? O item 5.7 ele fala em mandato com duração de 1 ano, e o item 5.23 ele fala de reuniões ordinárias mensais. E o calendário ele trabalha com 12 reuniões. Eu não tenho uma resposta para isso, mas eu tenho a preocupação com isso. Será que 1 ano de mandato com 5 reuniões forma um mandato? Será que isso não pode ser questionado depois na justiça ou coisa parecida? Especialmente porque envolve questões de estabilidade, questões estratégicas em alguns lugares? Então é importante se pensar nisso também, né? Vale observar também, né, que a CIPA, lá no 5.1, ela fala que ela foi criada, ela tem como objetivo tornar o ambiente de trabalho permanentemente com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Então isso vem aparecendo em diversas notas, portarias e orientações feitas por autoridades sanitárias, por órgãos do governo, que precisam ser observadas. Até porque hoje a famosa NR1, por causa do GR, PGR, treinamento à distância, deixa claro lá no 2.2 que a observância das NRs não desobriga as organizações do cumprimento das disposições com relação à matéria, seja incluídos em códigos de obra, estaduais, municipais. Então, é preciso ficar claro que aquilo que está se propondo aí por parte de algumas autoridades, por parte de alguns órgãos, precisa ser observado pela CIPA. E a direção sempre é a participação e envolvimento dela nesse processo. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, recentemente, no dia 24/7, tem uma portaria 20, né, da Vigilância Sanitária, que trabalha nessa direção. Então, ela é enorme, mas o que a gente tem que trazer para cá, ela envolve, né, o SESMIT interno ou SESMIT externo, como ela chama, as consultorias, né, na participação dos programas, do planejamento das questões relativas à Covid-19, né, incluindo o SESMIT contratado e não contratado. E lá no artigo 6º, ela fala que uma das obrigações desse SESMIT é manter entrosamento permanente com a Comissão Interna dos Acidentes, além de apoiá-la treinada com o NR5, valendo-se dela como agente multiplicador de informações e observações do cumprimento das medidas preventivas relacionadas ao Covid-19. Portanto, tem que se cumprir, tem que se fazer, e na verdade nem deveria ser uma obrigação, porque a orientação horizontal, ela feita do trabalhador com o trabalhador, supera uma série de barreiras e ganha muito em linguagem adequada, né? Um outro ponto importante, né, das atribuições da CIPA. Então, se a CIPA vai retomar agora, ela vai estar dentro de uma nova realidade, porque supostamente todos os ambientes, né, ou obrigatoriamente estão envolvidos. Então, naquele plano de trabalho que a CIPA fez inicialmente no mandato, na primeira reunião ele deve ser revisado, até para a gente incluir ali as preocupações e ações com a questão da Covid-19. E para que isso possa, né, nas próximas reuniões, ser reportado, registrado e avaliado quanto ao seu cumprimento. Perfeito? Ao mesmo tempo também, é atribuição da CIPA as verificações de ambiente e a identificação, ou seja, dentro dos programas de inspeção da CIPA,
devem estar inseridas as questões de verificação do que está sendo feito para a prevenção à Covid-19 e, se for levar ao pé da letra, o mapa de riscos deve ter incluído também essa situação. E aí aqui uma preocupação muito interessante é a questão dos locais coletivos. Hoje em dia é muito comum condomínios, diversas empresas trabalham no mesmo local e por isso às vezes tem instalações comuns, como refeitórios, às vezes como banheiros. E é lógico que se não houver uma integração, isso a partir da CIPA dos designados, certamente podem ficar buracos na gestão para cuidar do assunto. Portanto, é importante pensar, né? Quais são os outros atores que podem interferir na proteção que a gente está propondo ter. E também em relação às contratadas, né? Eu vejo muita gente, não, cada um cuida do seu, na verdade não, né? Então, o item 48, ele fala que a gente tem que garantir o mesmo de proteção em matéria de segurança e saúde a todos os trabalhadores do estabelecimento. E aqui ainda, voltando ao processo eleitoral, vale a pena chamar a atenção que a palavra que está ali é suspenso, então não é cancelado. Até porque a partir do momento que o processo foi aberto, conforme o item 40 da NR5, a estabilidade estava lá. Portanto, eu não poderia cancelar um processo desse. E há uma diferença muito grande a ser trabalhada aí. Então, as nossas conclusões sobre isso, né? Na nossa forma de ver, pelo que está tratado na NR5, ainda por tudo que vem sendo orientado pela autoridade sanitária, o papel da CIPA é essencial nesse momento. A melhor orientação é realizada na forma horizontal, tanto pela linguagem como pela confiabilidade. Queira alguns ou não, a CIPA é a estrutura legal formalizada e reconhecida para assuntos de respeito à segurança e saúde do trabalho. Um processo planejado, organizado e executado com a CIPA é de suma importância, inclusive do ponto de vista legal. Lá na frente nós vamos ter aí uma série de processos em relação ao Covid-19 e aquilo que foi feito de forma legítima pode ser testemunhado pela CIPA, pode ser identificado nas suas atas e isso pode ser muito útil para todos, para a organização de forma especial. Obrigado pela atenção, gente. Entre no nosso canal no YouTube, canal Cosmo Palácio, e qualquer dúvida me passe um e-mail. Um abraço a todos vocês.